Hoje, na MPG Solano Trindade, junto com duas integrantes da comunidade que já foram alunos dessa escola e estão aqui nos ajudando a fazer um resgate histórico do processo da escola até os dias de hoje. Nós temos aqui conosco a Daniela e a Sônia, que começaram aqui nessa escola o seu processo de aprendizagem, de alfabetização e que concluíram até a 8ª série nessa escola. A gente vai conversar um pouquinho com a Daniela agora, que teve a experiência desde quando havia no Boa Vista uma escola de madeira e que não tinha o nome que hoje é dado a esse prédio. Era conhecida como MPG Jardim Boa Vista. Bom, essa escola, Jardim Boa Vista no começo, que agora é Solano Trindade, na verdade, ela foi uma conquista da comunidade, porque não existia escola nenhuma aqui no bairro. Já haviam muitas crianças para estudar e os pais tinham que levar muito longe para estudar, ou tinham que estudar no colégio, umas 2 salas de aula de madeira, com carteira de madeira, totalmente fora de condições, que vinham professores de longe para dar aula aí. Então a comunidade começou a se reunir, tiveram o primeiro comunidade de bairro, tiveram aquela reunião, tiveram votação e foi eleito um presidente. E aí esse presidente começou a buscar melhorias para o bairro, e uma dessas melhorias foi a escola. E foi a escola de madeira, foi feita a construção, na época, acho que era deputado, não sei, Reinaldo de Barros, ele veio e fez a inauguração da escola. E era uma escola, ela era bem caprichada, a diretora da escola era uma diretora bem cuidadosa, estava sempre limpinha, e foi uma conquista, uma alegria muito grande para a população poder ter uma escola aqui com diversos professores naquela época. E de lá nós ficamos algum tempo até ser construída a escola de alvenaria, que nós esperávamos que é este prédio agora. E no dia que foi feita a inauguração, a abertura dos portões da escola, nós nos reunimos lá e fomos trazidos para cá, com a turma toda desfilando na escola, os alunos, os professores. E para a comunidade, para os alunos, era uma grande conquista ter essa escola grande, vários alunos podiam estudar, até de fora, dos bairros mais próximos, até de Novo Osasco, vindo para estudar aqui. E Daniela, na época em que a escola funcionava ainda no prédio de madeira, houve alguma atividade que teve uma representatividade no bairro ou que a escola participou? Sim. Os professores se reuniram para treinar os alunos como desfilar, como participar de um desfile e envolver mais o nome da escola na região, na regional do Butantã. E houve um desfile feito na Avenida Vital Brasil, um desfile de grande importância naquela época, porque era um concurso entre as escolas. E a nossa escola resolveu representar as flores, a natureza. E, se eu não me engano, a nossa escola pegou o 3º lugar nesse concurso. Tinha até um cabo alegórico, onde a rosa se abria, e dentro haviam pombas que saíram, e foi um desfile bem bonito. E quando vocês chegaram aqui no novo prédio, qual foi a impressão que você lembra? Como foi o momento de estarem aqui? Todas as turmas veio, eu lembro que eu estava numa turma que vinha bem atrás. Quando eu cheguei aqui, tava a bandeira não estava hasteada no mastro, estava embaixo, e todos os alunos estavam fazendo formação de frente para a bandeira. E nós só queríamos olhar, ver tudo, um sentimento de emoção, de alegria por ter uma escola, ter onde estudar, uma escola grande. E foi um sentimento bom de estar ali, na frente à bandeira, que na época nós cantávamos o hino nacional todos os dias, Nós chegamos e cantamos o hino nacional, houve discursos nesse dia, e era mais orgulho dizer que estudávamos aqui, numa escola maior, grande, de alvenaria, que tinha quadra, e foi um sentimento muito bom para todos. Você, desde que você entrou aqui nesse prédio, você lembra de eventos que aconteceram, como o que aconteceu na época do prédio de madeira?
Então, uma das coisas, né, que nós acreditamos que tem sido, que seja muito bom na Escola Solano Trindade é que ela está sempre envolvida com a comunidade. E sempre foi motivado várias passeatas, como na época não existia saneamento nas ruas, não existia esgoto e também não existia água. A água da Sabesp mesmo não chegava aqui, né? Então era uma situação muito difícil, todo mundo tinha poço em casa. E nós fizemos uma passeata, inclusive depois o pessoal foi para a Sabesp, né? Depois dessa passeata. A primeira passeata foi a passeata do esgoto, né? E existiam alunos vestidos de lixeiro, de rato, de sujeira, de lixo, para mostrar que a comunidade devia se conscientizar da limpeza, da importância de estar mais limpo, né, o nosso bairro. E também de conscientizar as autoridades competentes, porque não passava caminhão de lixo. E quando passava, era uma vez por semana. Então a população tinha dificuldade para manter o bairro limpo. E até nesse dia, nessa passeata, tinha um caminhão de lixo passando também, para mostrar o que a comunidade estava querendo. E tinha um canal de televisão também que estava filmando. Então teve uma repercussão muito grande essa passeata. E depois, no dia seguinte, nós fomos para a Sabesp fazer várias pessoas fazer uma pressão lá mesmo, para que os governantes pudessem tomar uma providência e instalar logo água no bairro, né? Então, o intuito maior era realmente de uma providência mais específica quanto a saneamento básico e rede de água no bairro. Isso. Né? A Sônia, ela não era morador do bairro, ela veio de um outro bairro para cá, para o Jardim Boa Vista. E eu gostaria que ela contasse um pouco agora como foi o acesso dela à Escola Solano Trindade. Quando eu cheguei aqui, com toda aluna nova, eu achava tudo estranho, mas os alunos eles sempre me receberam muito bem. Eles sempre procuraram fazer amizade, eu estava preocupada com a aluna nova, se ela estava bem, se ela estava se sentindo amada ou não. Os professores também na minha época, eles sempre foram muito bons, não tinha essa distância entre aluno e professor, sempre estava em contato e havia muita amizade entre todos os alunos mesmo. A gente saía da escola e se reunia ou atrás das salas na quadra para jogar, não tinha essa proibição. E quando eu entrei, porque o bairro que eu morava tinha saneamento, tinha asfalto, era bem mais desenvolvido do que era Boa Vista. Então eu não entendia, quando teve essa passeata do lixo, eu não entendia muito bem por quê, porque eu não estava preocupada com isso. Mas naquela época, não, como hoje, tem um córrego que não é canalizado ainda, as ruas não eram asfaltadas, então eu achei que também foi mais para conscientizar a própria população do bairro, como cuidar, mesmo sem ter esses recursos que tinham em outros bairros, a como cuidar do seu bairro e como não ter tanto problemas com o rato e com o lixo. Então isso todos os alunos foi uma decisão que a Daniela falou da escola, da direção da escola, que com a ajuda dos professores, de todos os alunos, foi feita uma passeata pelo bairro inteiro. Do bairro, essa foi a única passeata que eu participei. E foi fácil entrar como aluno no Solano Trindade? Você lembra, você se recorda da matrícula, se havia, se você teve que esperar por uma decisão para saber se ia ter vaga ou não, se era concorrido? Não, era concorrido, então foi fácil, porque quando nós nos mudamos, eu estava na 5ª série e ia entrar na 6ª série. Foi preciso que minha mãe recorresse a uma professora do meu antigo colégio, e ela dava aula aqui no Solano, para que ela intercedesse junto à direção para que eu conseguisse uma vaga. Eu e meu irmão, na época. Ele na 5ª e eu na 6ª. Então não foi fácil, não. Era bem concorrido, né? Porque tinham muitos alunos. As salas, pelo menos a minha sala, era cheia, era completa.
Tanto que eu lembro, não sei se estava na sexta, na sétima série, que a gente tinha que ficar com a carteira assim, porque até a última carteira da fileira estava completa. E eu estudava na sexta série, eu estudei de manhã, na sétima, acho que não tinha de manhã, nós tivemos que estudar à noite, e na oitava foi à noite também, mas desde de manhã sempre foram completas, até à noite, todas as salas. E você falou que não participou de mais nenhum movimento realizado pela escola junto com a comunidade. Mas nós temos conhecimento, através dos registros, que houve mais um movimento bastante significativo, que foi chamado de Caminhada da Paz, né? E a Sônia já disse que não participou. Daniela, você teve a oportunidade de participar desse movimento? Participei. Esse movimento também, junto com a Sociedade de Amigos de Bairro, foi um movimento em melhoria da comunidade, né? Não só na escola, porque havia muita violência naquela época. Para os jovens estudarem à noite, principalmente, era muito difícil. Os pais preferiam levar para estudar em outra escola distante do que ter que ter os filhos matriculados aqui à noite. Em virtude da violência e também, na época, na comunidade não havia energia elétrica, né? Então, nas ruas, né? Nas casas existia, mas nas ruas não. Então era muito escuro para a população vir até a escola e à noite, voltar às 11 horas da noite, era muito perigoso. E estava acontecendo muitos casos, estavam acontecendo muitos casos de violência aqui no bairro. Então foi feita essa caminhada da paz, também para conscientização da população e também para que as autoridades competentes pudessem colocar aqui no bairro energia elétrica nas ruas, que era muito necessário. Eu lembro também que uma das providências que a direção tomou era para que os alunos fossem reconhecidos quando saíam da escola, era que todos usassem aquele jaleco branco. Então você você podia era avental. Você tinha que entrar com o avental e você saía com o avental. Só à noite. Só à noite. Caso alguma polícia passasse pela rua, soubesse que você era um estudante, não era qualquer outra pessoa que estava transitando. Então você tinha como você ser reconhecido. Era obrigatório. Isso foi estipulado pela direção. E era muito perigoso o canto da escola aqui, que tem esse matagal aí, a pedreira, aí era o lugar mais perigoso. Na porta da escola era o lugar mais perigoso, né? Então, por isso também a iniciativa da escola junto com a comunidade. Então, a gente pode inferir, né, que seria uma violência a nível do bairro e não uma violência escolar, de indisciplina escolar. Não, foi ajuda com a comunidade mesmo. Interferia na escola no aspecto de que estava ligado aos alunos. Assim, porque atrás da escola tem uma favela. Então, mesmo naquela época, apesar de que naquela época tinha uma grade, né? Hoje, pelo que eu vi, não tem uma mais. Tela, tinha uma tela de toda a parte de trás da quadra. Mas o medo que a gente tinha, tipo assim, era aquele respeito que a gente tinha por eles, para que eles não invadissem o nosso espaço. Então não tinha esse confronto direto, porque a gente tinha essa consciência de que tinha uma área perigosa e outra área que não era perigosa. Então realmente só quem tinha necessidade mesmo de passar por esse lado é que faz o contrário. Eu lembro também nessa época, falando da quadra, da professora Cristina, e o professor Celso, era o nome dele, eles tinham que trabalhar muito com os adolescentes, os jovens da favela, para que eles pudessem ter permissão deles para usar a quadra, para fazer ginástica. Então eles tinham um jogo de cintura muito grande com as pessoas da favela, porque eles invadiam. E eles ficavam sentados lá e a gente não tinha espaço, eles tinham que falar, conversar, envolver esses jovens para que a gente pudesse, e tinha muita amizade com eles, muito cuidado, e para que nós, alunos, pudéssemos estudar e praticar os esportes na quadra. Como vocês podem observar, né, o tempo não para, ele continua sempre em frente, e a gente vai ficando com essas recordações, muitas delas boas, né, e algumas ruins, né. Eu gostaria que vocês pudessem agora, vocês puderam entrar depois de todo esse tempo novamente e circular pelas dependências do Solano Trindade?
eu vim aqui quando teve, acho que o ano passado, a festa junina. E o que eu pude perceber é que não é o que era no meu tempo, hoje não chega nem perto do que era. Não sei se você lembra também que naquela época foram muito poucos alunos também, mas foi feita foi reunido acho que no sábado, que a direção decidiu que os alunos tinham que limpar a escola. Então foi limpado todas as paredes da escola. Então uma coisa que eu vejo aqui hoje, a escola está muito largada. A gente vê a quadra, eu achei que está muito assim, a Deus dará. Essa tela que eu falei hoje já não tem mais, é muita grama. Antes tinha o nosso... Uma horta. Atrás da escola tinha uma horta que era muito bem cuidada, tinha até um senhor que era responsável para cuidar dessa horta. Tinha fazia até parte da merenda escolar. De areia lá. Hoje acho que está um campo para salto. Para salto, hoje eu acho que está quase... a gente fez salto distante. A grama, antigamente, era mais bonitinha, né? Eu acho que está muito legal. Antes era melhor. As condições físicas eram melhores. A gente percebia assim que era mais gostoso vir para cá. A gente se sentia mais em casa. A escola, além de estar muito envolvida com a comunidade naquela época, ainda era muito limpa. Muita disciplina tinha aqui. E os portões eram fechados, você chegou atrasado, você não entra. Então havia muita disciplina, muita limpeza, um cuidado com a merenda, a fila, tudo isso era respeitado. E além de muitas atividades para envolver os alunos, para que os alunos se conhecessem e se unissem. Atividades folclóricas tinham sempre, sempre. E não eram atividades que eu sinto falta hoje, comparando, né, você viu a gente comparar, é porque antes tinha o cuidado, não sei se nas fotos dá para ver bem, com a roupa. Se era uma atividade folclórica, a roupa era uma roupa da época, era uma roupa a caráter, né? Não era assim, qualquer um com a roupa que tem. Se tinha esse cuidado, os professores providenciar, usava-se dinheiro da quermesse, alguma coisa era feita para que todos pudessem estar vestidos com uma roupa. Eram apresentações excelentes na época, não era só apresentações de número. Eu reparei, né, que não havia. Agora, nessas últimas atividades que a gente sempre vem, minha mãe deu aula aqui no ano passado, então ela sempre convidava para que a gente pudesse estar presente. E depois de muito tempo que eu saí, casei, morei fora, quando eu voltei foi na inauguração da sala cultural. Quando eu entrei aqui foi ruim a impressão que eu tive, porque as paredes estavam muito sujas, tinha um ambiente bem escuro no pátio, não havia tanta luminosidade. As paredes, talvez em virtude das paredes, né, já não serem brancas, já estarem escuras pela sujeira. O próprio chão, né, já não tem mais aquele cuidado, as carteiras já não eram limpas. Na época a gente era obrigada a usar plástico nas carteiras, para que as carteiras pudessem continuar limpas. E tudo era buscado fazer com mais excelência, né, com mais capricho, para que ficassem bem feitas. As apresentações que eu vi nesse dia parecia um ensaio do que a gente fazia antes, né? Porque mesmo a professora Cristina, né, que era responsável por isso, ela envolvia mais os familiares, os pais participarem e ajudarem os filhos também. Né? Tinha essa troca, não só a cobrança dos professores, mas dos pais estarem apoiando seus filhos nas atividades. E pelas fotos que nós pudemos observar, a própria estrutura física da escola era muito diferente do que o que a gente vê agora. Vocês, enquanto estiverem vendo a exposição, vocês vão poder constatar que a escola ela era extremamente aberta. E, como foi relatado, era extremamente cuidada. O que subentende-se que a população tinha um grande amor, né, pela conquista que eles conseguiram. E o que eu acho que acaba fundamentando, né, o extremo zelo que existia e essas referências que são dadas por vocês. Mas hoje, se nós observarmos a Escola Solano Trindade, nós vamos perceber que existiram necessidades, né, de muros, necessidades de portões, necessidades de tela, que talvez tenham feito com que vocês sentissem essa obscuridade. Eu gostaria que vocês pudessem, né,
até o fato que você falou sobre os pais, naquela época estarem apoiando sempre os seus filhos nas atividades que eram realizadas pela escola e serem participantes dela. Eu gostaria que vocês pudessem agora pensar nesse aspecto e tentar, como ainda moradores do bairro do Jardim Boa Vista, tentarem se localizar nesta época, nesta mesma. Hoje, do Boa Vista, do que era para hoje, é o seguinte: na época, quando foi conquistada a escola, os moradores estavam muito interessados naquilo, então eles queriam sempre preservar que a escola continuasse existindo. Então, e a escola queria o quê? Ajudar os moradores e ter sempre os seus alunos ali. Então, houve aquela integração de sociedade, da comunidade com a escola. Então, estava sempre um ajudando o outro. Existia a Sociedade Amigos de Bairro, que hoje deve continuar existindo. Na época, foi novidade, todo mundo estava interessado que fosse feita alguma coisa pelo bairro. Então, o bairro inteiro se integrou na sociedade e todos queriam que houvesse uma melhoria. Só que eu acho que com o tempo, tudo isso foi desgastando. Hoje, a Sociedade Amigos de Bairro não tem tanta influência quanto tinha na época e nem tanto fluxo de morador quanto existia. E aquilo foi se desgastando e hoje eles não acreditam na sociedade, porque eles não fazem nada tão grandioso para que os moradores vejam que ela realmente existe e que ela serve para alguma coisa. Hoje a escola ela não tem tanta influência com os moradores, por quê? Porque os moradores sabem que elas estão aqui. Se amanhã chegar e dizer não vai existir mais escola na Trindade, a sociedade, os moradores todos do bairro vão fazer alguma coisa para que a escola continue existindo. Então tudo se desgasta. A escola se desgastou, a Sociedade Amigos se desgastou e os moradores mudaram. Hoje eles não estão preocupados tanto com a escola e acredito que nem tanto com a habitação, com a higiene, com nada. Eu acho que todas as três coisas mudaram. Os interesses são outros. Se não for feito nada, uma coisa para que todos vejam, porque você só compra um produto se aquele produto for exposto. Se você não expõe aquele produto, ninguém compra. Eu acho que essa é a diferença hoje. Naquela época todo mundo se envolvia porque era mostrado um objetivo. Hoje não se mostra nada em nenhuma das partes. Adicionando o que a Sônia disse, o que eu vejo também é que antes havia vontade de fazer as coisas. Vontade de buscar ter o melhor, por ser o melhor. Como a escola, nós queríamos ter uma escola nova, fomos, lutamos, brigamos, conseguimos, abaixo-assinado, várias vezes da prefeitura, conseguimos uma escola nova. Hoje já não existe mais essa busca, já não existe mais o desejo de melhorar. Como nós temos um colégio novo, o Oswaldo Valder, que é um exemplo também para a escola, porque eles tinham necessidade de classe, eles foram, lutaram, brigaram e conseguiram mais um prédio cheio de classes, laboratórios e sala de artes e sala de estudo, história, biblioteca e tudo. Aqui no Solano existia sala de artes e laboratório. Houve necessidades, como a Jana falou no começo, em virtude do número de alunos. Dividiram-se o laboratório, dividiram-se a sala de artes e fizeram sala de aula. Então, a diferença que eu vejo é que não houve luta, porque na verdade isso não foi a solução. A solução seria ir na comunidade e pedir sala de aula. Alunos precisam de laboratório, alunos precisam de sala de vídeo, alunos precisam de sala de artes. Se o intuito do ensino continuar crescendo, do povo continuar tendo cultura, tem que se brigar para que eles tenham mantido seus direitos. E isso era um direito dos alunos, que foi tirado para virar a sala de aula. Então não foi uma solução, ninguém brigou para conseguir uma solução. Eles deram um remédio simples para resolver o problema que eles tinham na época. Não houve interesse em melhorar a escola, em continuar tendo um nível bom para a escola, um nível bom para os alunos. Então, o que eu vejo também, houve uma diferença muito grande na direção da escola. Não tá mais, havia uma diretora, ela brigava muito, ela estava muito com a comunidade, buscando melhorias, buscando fazer coisas para promover verbas para manter o nível da escola. E de um tempo para cá, pelo conhecimento que eu tive, o contato que eu tive também bem próximo com a outra direção que assumiu, depois da direção da Maria Antônia, não necessariamente uma direção, mas as direções que vieram assumindo depois já não deram continuidade a esse programa. Assumiram uma escola que era novidade, que era diferente, tentaram fazer o melhor nela, manter, mas foi caindo o nível. Exatamente como a Sônia falou, não houve mais uma busca, não houve continuidade, se desgastou.
de estar com a comunidade, de estar promovendo atividades. A Sociedade de Amigos de Bairro também tem essa função, de promover melhorias para o bairro. Se ela não está promovendo melhorias para o bairro não vai dar esse retorno. Precisa ter esse reflexo da sociedade, da escola e com a comunidade, para que possa haver unidade, possa continuar havendo progresso na educação. Antes eu tinha orgulho de estudar aqui, hoje eu já não sei se eu escolheria essa escola para matricular meu filho. Nós gostaríamos de agradecer a presença da Daniela e da Sônia aqui hoje. Gostaríamos que esse vídeo ficasse para todos aqueles que possam estar assistindo como um momento de reflexão, que possam estar pensando o que poderia fazer cada um em especial e em particular para que pudesse contribuir de uma maneira mais significativa para o desenvolvimento, do processo de crescimento dessa escola, que não para, que continua sempre e que depende não só da equipe que trabalha nessa unidade escolar, mas também dos seus alunos e da comunidade, para que todos nós possamos ter realmente um ensino de qualidade e aquilo que nós gostaríamos que os seus filhos e os nossos alunos pudessem conquistar.